Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização aqui do nosso canal. Hoje vou falar sobre espiritualidade. Está para ser lançado daqui a poucos meses o filme Nosso Lar Parte 2. Tá aí aguardadíssimo, principalmente pela comunidade espírita como eu, porque André Luiz, que é o espírito que psicografa, né, ou psicografava com Chico Xavier, conta no livro Nosso Lar como que é a cidade espiritual, como que é a vida na cidade espiritual, né, o que é que as pessoas fazem quando chega na colônia Nosso Lar, como que elas são recebidas, como que elas vivem. Então, o primeiro livro conta, a parte um do livro, né, conta a chegada do espírito André Luiz nesse mundo espiritual após ele ser resgatado do umbral, o que os católicos chamam de purgatório. Então, André Luiz, ele é resgatado do umbral, levado à colônia de Nosso Lar, aonde se abre para ele uma nova vida. E a partir daí ele tem que lutar com seus conflitos internos, né? Porque aqui na Terra ele era um ser dotado de uma posição social avantajada. Ele era um grande médico, um médico famoso, inclusive, né? E aí ele chega lá na parte espiritual, depois de ser resgatado, depois de sofrer muitos anos lá no umbral, ele é resgatado e ele chega lá em Nosso Lar, ainda com traços de arrogância, né? No sentido de que ele não queria ser menos do que ele era aqui na Terra, né? Então ele se oferece para trabalhar em um dos ministérios lá como médico, e aí ele se depara com a grande realidade da pátria espiritual, né? Que nem sempre aquele que aqui na Terra foi o rei ou alguém de uma posição social avantajada, lá na pátria espiritual consiga manter com esse mesmo status, né? E a partir desse raciocínio, ele passa a ter várias e várias oportunidades de aprendizagem para domar a sua vaidade, para domar o seu espírito vaidoso, o seu espírito orgulhoso, prepotente, né? E aí ele vai se recordando de todas as atitudes que ele teve quando ele estava aqui na Terra. E o filme, parte um passa sobre essa fase, né? Até que ele consegue se ajustar, já no final do filme, ele consegue se ajustar na parte espiritual, servindo, né, com amor e com fraternidade. E a parte 2 a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque provavelmente será aí uma continuidade de alguma outra psicografia do mesmo espírito André Luiz, já que ele, André Luiz, psicografou muitos e dezenas de livros, né, com Chico Xavier. Então, diante disso tudo, eu comecei a pensar, né, sobre a nossa condição de vida. O que que a gente espera da nossa vida, o que que a gente está fazendo com a nossa vida hoje, né? Quais as atitudes a gente está tomando, o que que a gente faz para, quando chegar na colônia espiritual, a gente ser compreendida, a gente ter ali um cantinho especial, mas consciente de que não somos nenhum privilegiado, de que nós estamos lá na parte espiritual aqui, assim como estamos aqui para aprender e para servir a humanidade naquilo que a gente tem de melhor. E aí a gente começa a se deparar com as coisas, com as necessidades da nossa vida no dia a dia, com as atitudes que a gente toma, não é? Com as pessoas que a gente se envolve, que a gente conhece, que a gente dá confiança ou não, né? Quantas dessas pessoas às vezes
nos trazem conhecimentos assim maravilhosos para a nossa vida, né? Eu mesmo sou sempre cercado de pessoas muito abençoadas, de pessoas que me fazem muito bem, que me ensinam a cada dia com as suas atitudes, com as suas palavras, né? Com as suas ações, aquilo que eu devo fazer. E também já me deparei, como todo mundo, com o contrário, com pessoas que, em vez de acrescentar, só tirava a nossa energia, não é? A nossa boa vontade, conseguia extrair de nós o pior, né? E até essas pessoas a gente também aprende e muito com elas, porque elas são também instrumentos que a espiritualidade usa para nos ensinar a perdoar, a compreender, a não guardar mágoa, né? A se colocar no lugar do outro, né? É, a psicologia também estuda muito sobre essas questões, né, da personalidade das pessoas, né? Porque que às vezes irmãos nascem na mesma família, filhos do mesmo pai e mãe, recebem educação equivalentes e na idade adulta elas seguem caminhos totalmente opostos, né? E a gente tem que entender e compreender, saber viver com todos esses tipos de pessoas. Mas voltando ao tema central, né? O que que a gente está fazendo hoje para melhorar nossa condição de espírito quando a gente partir e a gente for acolhido em uma colônia espiritual, né? André Luiz, ele sofreu, como eu falei, durante décadas, né, no umbral, até ele ser acolhido. E assim é com a grande maioria dos espíritos que partem daqui da Terra. Porque a gente ainda vai muito cheio de orgulho, a gente ainda vai muito cheio de vaidade, né? E muitos sequer acreditam na continuidade da vida. Então vivem a vida aqui como se fosse a última, né? Pouco se importando com o futuro, né? Porque, como elas mesmas falam, né? O futuro a Deus pertence, então eu vou viver o que eu tiver que viver aqui. Ou então elas falam, só tem uma vida, então eu tenho que curtir tudo, fazer tudo. E aí não se entra tanto naquele ostracismo que perdem a capacidade, inclusive, de olhar para o lado, né? Perde a capacidade de ver a dor das outras pessoas, de se colocar na posição das outras pessoas, né? Às vezes tem gente que passa necessidades, assim, perto dessas pessoas, assim, e elas esbanjando, né? Gastando com coisas que não tem nada a ver, sem se importar, né, com a realidade alheia, porque realmente o que importa é o seu próprio umbigo, né? Então isso tem muito a ver também da vaidade, isso tem muito a ver da arrogância, né? Isso tem muito a ver do quanto que a gente ainda está preso, né, na matéria, o quanto a gente ainda falta para evoluir. Né? A questão ambiental, por exemplo, né? Quantos de nós produz lixo, 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 né? Consome exageradamente, né? Produz lixo exageradamente, não se importa, né, com a questão do meio ambiente, nem para pensar onde é que vai o lixo quando a gente joga, entre aspas, o lixo fora, né? Porque a gente joga fora de casa, mas não tem fora do planeta, né? Quando a gente joga o lixo lá que a gente produziu, a gente está jogando lixo apenas fora da nossa casa, mas dentro do planeta. Então, para onde vai esse lixo todo, né? O que que acontecerá com nós, seres humanos, se essa questão ambiental não for resolvida o quanto antes, né? E a gente percebe que nessa questão ambiental também, os países super ricos, né, super desenvolvidos, eles estão pouco se importando, né? Eles querem que haja uma via de consumir, continuar consumindo cada vez mais, né? E que os outros países que cuidem, né, das suas florestas para que eles também venham a destruí-las, né? Como diz o nosso presidente Lula, isso é errado porque
eles já gastaram a floresta que eles tinham há mais de 100 anos atrás, né? E agora eles têm que se voltar para nos ajudar a cuidar também do nosso meio ambiente. Então, assim, isso tem muito também do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? A prepotência de achar que a gente é o dono do planeta, é a prepotência de achar que a gente, por ser na cadeia evolutiva, né? Alguém ter dito e provado, sei lá, que a gente é uma espécie mais evoluída, então a gente é o dono do planeta Terra, né? Quando, na verdade, eu penso que se um dia a gente for convidado, entre aspas, aí, a sair do planeta Terra, né? E não sobrar um único ser humano, mas sobrar todos os animais, eles sobreviverão muitíssimo bem sem nós. E o planeta em si, que é vida, né? Sobreviverá também além de nós e muito bem, né? Então, o que que nós estamos fazendo? Qual é a nossa atitude? Qual a bondade a gente está fazendo conosco mesmo e para com os nossos semelhantes, né? Para que a gente seja merecedor de ser acolhido numa colônia espiritual, né? Como o nosso lar, né? Mesmo que para isso a gente tenha que passar alguns anos sofrendo um pouquinho no umbral, né? Como o André Luiz, para depois ser resgatado em uma colônia tipo do nosso lar ou em qualquer outra colônia similar, porque olha, nós temos inúmeras colônias espirituais na crosta terrestre, né? Cada planeta tem as suas colônias e o planeta Terra tem muitas delas, né? Milhares delas. E o próprio Jesus Cristo nos dizia, né? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Quem somos nós para duvidar da palavra de Jesus Cristo, que sempre exemplificou a verdade, o amor, o caminho, né? E a vida. E aí, você tem resposta para essa pergunta? O que você tem feito para conseguir melhorar quanto ser humano, evoluir quanto espírito, para que um dia, quando chegar a nossa vez, a sua vez de fazer a grande viagem, você conseguir ser atendido e acolhido em um lugar tão bonito como o nosso lar, que André Luiz também nos descreve no seu livro Psicografado com Chico Xavier. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar aqui as nossas lives, os nossos vídeos, as nossas séries, tá? Tem playlists aí de tudo quanto é tipo de situação, sempre nesses eixos, né, de educação, notícia, política, história e espiritualidade, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Fui. Podendo ajudar no Pix, não esquece, tá? 252-791-61802 ou 11-980-75-8181. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Obrigada. Tchau.